Bom, dando sequência aqui às palestras, agora nós ouviremos o Dr. João Batista Martins César, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, presidente do Comitê para a Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT 15, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba e professor da Faculdade de Direito de Sorocaba. O tema que ele abordará será ética nas relações escolares, bullying nas redes sociais. Com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Queria, em nome da doutora Adriene, doutora Rita, agradecer o convite. Cumprimentar aqui os servidores da nossa associação, porque são muito dedicados. Tocar esse programa Trabalho, Justiça e Cidadania sem recursos não é fácil. Então, e para vocês, né, professores e professoras, meu boa tarde, toda a minha admiração e respeito pela profissão. Tão difícil de ser exercida no nosso país, infelizmente, né? Porque essa cultura da diversidade, essa questão do respeito ao professor também está nesse contexto todo aí do bullying. E um slide aí para começar, né, da gente respeitar as diferenças, né, se todos nós tivéssemos a cultura da diversidade, que outros países já estão mais avançados, a gente não teria tantos problemas, né? Essa questão também, né, da união, amizade, respeito, trabalho em equipe, o nosso país, acho que talvez por não ter participado de tantos conflitos como em outros países, né, na Europa, nos Estados Unidos, como eles participaram de guerras, tiveram guerras em seus territórios, eles aprenderam a lidar com a diversidade mais cedo. E nós ainda não aprendemos, porque nesses países, quando um soldado de guerra voltava mutilado, ou mesmo um negro voltava da guerra, ele era considerado um herói de guerra, então a nação tinha que reverenciá-lo. E nós aqui ainda não, graças a Deus, não passamos por isso, então não presenciamos, não tivemos que vivenciar isso na pele, ao contrário desses outros países, que aprenderam também com a diversidade até no mercado de trabalho. As multinacionais, muitas delas já aprenderam que quanto mais diversidade dentro do seu quadro de empregados, numa crise como nós estamos vivendo agora, eles conseguem sair mais fácil, porque as pessoas estão lá pensando na resolução do problema de maneiras diferentes. Quando você tem uma equipe que só passou por um tipo de problema na vida, ela só vai enxergar de uma maneira. E quando você tem nessa equipe negro, tem mulheres, tem pessoas com deficiência, eles passaram por situações da vida e tiveram que encontrar soluções diferentes, saídas diferentes. Então, é muito mais fácil sair de um momento de crise. E a dimensão do problema, né, é colocar... no Brasil, a gente não tem pesquisas para apontar quanto que isso afeta as nossas crianças e adolescentes, mas no mundo gira em torno de 30% a 40%, né? Normalmente nessa faixa de 35%. E essa pesquisa que foi feita já há mais de década, né, no Rio, apontou 40% de nossas crianças e adolescentes tiveram problema com algum ato de bullying, né? E agora, acho que vocês sabem melhor que eu, estava brincando com a doutora Adriene aqui, esse tema vocês acho que conhecem muito mais do que eu. Eu conheço esse tema pelo assédio moral, o assédio no trabalho, que não deixa ser muito diferente do que é o bullying na escola também, na maneira de assediar. Mas nós temos essa lei federal, né, 13.185, que entrou em vigor agora, né, mas ela já é de novembro de 2015, que conceitua o que é o bullying, né? Nos termos da lei, né, todo ato de violência física, psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la, agredi-la, né, causando aquela angústia, o sofrimento interior, sempre nessa relação de desequilíbrio das partes envolvidas. Os doutrinadores acabam definindo dessa forma, né?
Bullying são atitudes agressivas, intencionais e repetitivas adotadas na escola por um aluno ou grupo de alunos contra outro aluno, causando-lhe angústia ou sofrimento. E a expressão é do inglês, né? O touro, eu acho que o touro é uma expressão boa para representar isso mesmo, né? Quem vê um touro bravo já fica acanhado, com medo, querendo fugir, né? Então, essa expressão do touro, acho que é boa, né? E essa situação de humilhação e menosprezo, o que eu, volto a dizer, se aproxima muito do assédio moral no trabalho, porque o empregado, assim como o assediado aí no bullying, ele fica com essa sensação de humilhação, de menosprezo, de perda de autoestima e com depressão. Como acontece o bullying, né, das mais diversas formas, né, pode ser violência física, mas é a mais fácil da gente notar. Mas eu acho que a mais agressiva mesmo é a psicológica. Que o moleque ele toma um tapa lá no intervalo e tal, ele ainda vai se defender, ele vai dar um tapa também e acaba se virando. Mas essa psicológica, eu acho que é a pior de todas. E tem também a sexual, né? E aí, as duas formas, né, o direto, que é a violência física, e o indireto, que é a agressão moral. E aí a gente ficaria com esse quadro aí, né? O direto... aí estaria como mais violento, né? As vítimas muitas vezes sofrem de violência física por parte dos bullies, né? E o indireto, que num primeiro momento parece que não é tão violento, né? É aquela transformação na vítima, né? no isolamento, tentar tirá-la do convívio, do grupo, da escola, e ela vai mais pelo lado psicológico. E também no bullying nós temos o cyberbullying, né? Que é o da internet, nas salas de bate-papo, nas redes sociais, agora também até na questão sexual, né? Nós vemos aí divulgando na internet foto, normalmente, infelizmente, o que mais acontece é das meninas, né? Pegam as fotos das meninas para divulgar nas redes sociais, são comuns casos de meninas aí até que se matam, né? Por ser expostas ao cyberbullying. E a lei também ela define o uso de instrumentos para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. E essa foto aqui, esse desenho, eu achei bem interessante, né? Porque, na realidade, ela está colocando a corda aqui para essa se enforcar, para essa se matar. E chega, infelizmente, tem muitos casos que chega a esse ponto, né? Então, vai dando corda para a pessoa do outro lado, chega a um ponto de tanto sofrimento e angústia que acaba se matando. Isso aqui acho que já vimos, né? Mas esse é outro desenho que eu acho que expressa bem como a pessoa fica num caso de bullying, né? A pessoa se sente impotente, né? E se sente também sem ter valor, né, perante aquela comunidade, perante até a sua família, né, acha que ela não tem valor nenhum. E a nossa lei, ela vem caracterizando aí a intimidação sistemática, né, por ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, ameaças por qualquer meio, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social, consciente e premeditado, pilhérias, né, aquelas piadinhas, né, com o intuito de depreciar a pessoa. Né. Aí, nesse slide, vocês não vão enxergar, né, mas eles colaram lá na costa do menino lá 4 olhos. E aí, tirando sarro, né, sempre querendo menosprezar o outro. Né. E aqui a lei também, eu quero trazer esses slides, depois nós vamos deixar esse material também para vocês, não precisam se preocupar em anotar, mas como pode se dar de várias formas, né? O verbal é insultar, xingar, apelidar pejorativamente, o moral é difamar, caluniar, disseminar rumores, o sexual também, né? Que é o assediar, induzir ou abusar, leia-se aí, violentar, né? O social, que é o psicológico, né? Ignorar, isolar, excluir também. No psicológico, daí a lei vem colocando perseguir, amedrontar, aterrorizar. O físico, socar, bater, chutar.
O material é importante também, que é furtar, roubar aquele aluno ou aquela menina, seja em dinheiro mesmo, ou em tênis, ou um boné de marca, ou boné que nem seja de marca, mas ele quer tomar aquele bem da pessoa que está sofrendo o bullying, né? E o virtual nós já comentamos. Eu acho que esse ponto também é bem interessante, que durante a vida escolar os alunos podem viver a alternância dos papéis, né? Ele pode ser desde o praticante do bullying ativo, pode ser a testemunha e pode ser também a vítima. Esses papéis podem se inverter durante a vida escolar. E eu acho que aquele ponto ali da testemunha, a questão das testemunhas, eu acho que é fundamental. Quando a gente conscientizar as testemunhas para não ficarem no pessoal passivo ou contemplando aquela situação quietos, que eles vejam que isso não é legal, a gente muda a sociedade. Porque nós temos os dois ali, o ativo e o que está sofrendo o bullying. Mas, normalmente, tem lá 10, 15 alunos que estão assistindo aquela situação e ficam quietos. É o silêncio, né, que Martin Luther King falou. Né? O que me preocupa não é as atitudes dos injustos, o que me preocupa é o silêncio, né, dos inocentes. Né, e esse é bem o papel que nós estamos vivendo. E aqui as consequências do bullying, né? Falta de vontade de ir à escola, sente-se mal no horário de ir à escola, quer mudar de escola, baixa autoestima, baixo rendimento escolar, a evasão escolar, a agressividade, o desejo de vingança, o estresse, a ansiedade, as fobias e a dificuldade de relacionamento da pessoa que está vivendo ali os casos de bullying. E depressão e as ideias suicidas e até, em muitos casos, concretizando a ideia suicida. Como identificar a vítima, né? Também não tem vontade de ir à escola, baixa rendimento escolar, volta da escola com roupas e livros rasgados, né? Então está sofrendo agressão, isola-se dos amigos e da família, aparenta estar sempre triste, deprimido, ansioso, aflito, fica agressivo sem motivo aparente, não gosta de si mesmo e não se valoriza. Né? Então, quando a gente vê os depoimentos das pessoas que sofreram ataque de bullying, ela fala, se pudesse voltar no tempo, a primeira coisa que ela faria era se cuidar melhor. Porque, normalmente, quem sofre o bullying é aquele que, na aparência, ele não se preocupa muito, não se vestir e tal, e daí ele acaba sofrendo mais ataques. Então, se a pessoa cuida um pouquinho mais da aparência, do modo de se vestir e tal, não seria tão vitimado com essas condutas. Aí a perda, né, repetidas vezes, seus pertences, seu dinheiro. E não é perda, né? Na realidade, ele foi furtado, ele foi roubado. Mas a desculpa que ele dá em casa é que ele perdeu. Né? Que ele perdeu lá o boné, que ele perdeu o dinheiro, que ele perdeu a carteira. Mas, em muitos casos, ele foi tomado desse bem. Evita falar sobre o que está acontecendo, a pessoa vai se introvertendo, né, vai ficando introvertida, não quer comentar o que está acontecendo, dá essas desculpas pouco convincentes do que está acontecendo. E aí o que o praticante do bullying quer, né? Obter força e poder, conquistar popularidade na escola, porque o agressor, ele também é uma pessoa comprometida psicologicamente. Ele pratica o bullying porque ele quer se autoafirmar também. Esconder o próprio medo, amedrontando os demais, tornar outras pessoas infelizes, já que ele próprio é infeliz. Quando ele sofreu o bullying no passado, quando ele ganha fisicamente ele está em situação avantajada, daí ele também passa a ser o praticante ativo do bullying. Aí a definição aí da Aramis Lopes, trata-se de indivíduos valentes e brigões que põem apelidos pejorativos nos colegas, aterrorizam e fazem sofrer seus pares, ignoram e rejeitam garotos das escolas, ameaçam, agridem, furtam, ofendem, humilham, discriminam,
intimidam ou quebram pertences dos colegas. E outra imagem, né, que a gente acho que mostra também muito do que nós estamos falando aqui hoje. E o espectador, né? São as testemunhas, né? Que se calam, né? Só que esses espectadores, essas testemunhas, mesmo não sofrendo agressão direta, eles também acabam tendo um prejuízo psicológico e, às vezes, também adoecem, porque sabe que aquela conduta, aquele episódio não é legal. Aquilo lá está comprometendo a vítima, mas eles interiormente, porque eles se calam quando não deveriam se calar. Aqui, isso já está repercutindo no judiciário, né? Aqui uma condenação de um adolescente a pagar a indenização por bullying, né, de R$8 mil. Aqui a mãe foi condenada pelo filho ter praticado bullying na escola também, R$5 mil. Aqui o garoto vítima de bullying, além de ser assediado, ele foi assassinado. Né? Aqui o caso do suicídio, né? Estudante de 12 anos comete suicídio em Vitória após sofrer bullying na escola. Né? Segundo os relatos, o aluno era humilhado, empurrado e xingado de gay, bicha, gordinho. O suicídio aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2012, né? E, de acordo com o aluno da escola, as crianças fizeram uma roda ao redor do adolescente e começaram a hostilizar o garoto. Quando voltou para casa, o estudante se enforcou com o cinto da mãe. Logo após o episódio. A gente já tinha, antes da lei federal, a gente já tinha um marco legal para tratar essa questão. A própria Constituição, no artigo 227, ela vem falando que é dever da família, da sociedade, do Estado, né, proteger nossas crianças e adolescentes contra toda espécie de opressão. E o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069/90, também vem falando a mesma coisa, que a gente tem que dar prioridade absoluta para as nossas crianças e adolescentes no sentido de protegê-las, né? E prepará-las para ser o cidadão do futuro. Em São Paulo, lamentavelmente, foi aprovado esse PL 350/2007, do deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, mas foi vetado pelo então governador José Serra. Quer dizer, 2007 já poderia ter uma lei aqui em São Paulo disciplinando essa questão. Mas, lamentavelmente, o governador da época entendeu que essa questão não era tão importante ao ponto de chegar a ser uma lei. O que só fomos ter em agora, né, 9 anos depois, né? 9, isso. Aqui em Campinas nós temos a legislação que é praticamente da mesma época do veto lá, da lei estadual, né, que institui o programa de combate ao bullying nas escolas, e aqui nós temos até o dia do bullying, né, de combate ao bullying, que é 24 de setembro. 21? E aqui uma questão que é importante também para a gente usar como outro argumento, né, para que o agressor não continue, né? Porque instigar o suicídio também é crime. E aquele que está abusando, está assediando o outro, ele está, sim, induzindo. Aquele caso do garoto lá que nós vimos, que ele se suicidou, pela matéria do jornal está claro, que foi um crime ali de instigar o suicídio. A reclusão é de 2 a 6 anos, mas ela é agravada, ela é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico e se a vítima é menor. Então, tem as duas agravantes aí. Quem está assediando ali, está praticante do bullying, é um motivo egoísta. E, além do que, também está praticando contra um menor. A lei federal ela vem falando que o programa deve prevenir e combater, né, tem como objetivos prevenir e combater a prática de intimidação sistemática do bullying em toda a sociedade. Capacitar os docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema, implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização, informação, instituir práticas de conduta e orientação dos pais, né, e vem aqui dando toda qual seria o caminho para a gente enfrentar essa questão do bullying dentro das escolas e da comunidade.
E aqui, dando um dever às escolas, né? É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnóstico e combate à violência e à intimidação sistemática aí do bullying. A capacitação dos docentes, né? A realização de campanhas educativas, né? Para fornecimento de assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores, porque os dois estão numa situação aí de vulnerabilidade também. E aí, como reagir, né? É difícil, a gente sabe que é difícil reagir, mas também não é impossível, né? Tem formas, né? Primeira coisa, orientar a criança, né? Procurar a ajuda dos seus pais, da escola. A escola tem que ter abertura para a criança falar o que está acontecendo, ainda que seja uma caixinha lá para colocá-la de forma anônima, né? Mas que classe que está acontecendo, que forma está acontecendo, isso seria importante, né? Orientar as crianças também, procurar o conselho tutelar. Hoje os conselhos tutelares têm página na internet, fazer a denúncia de forma anônima, se for o caso, que hora que está acontecendo, como está acontecendo. E, em último caso, o Ministério Público, né? Procurar o promotor de justiça, que é função dele atuar nisso também. O promotor da infância e adolescência é função dele atuar nessa questão. E, em último caso, também, o Disque 100. O Disque 100 recebe essas denúncias de forma anônima, e o Disque 100, por incrível que pareça, funciona. Se vocês fizeram uma denúncia de trabalho infantil lá, eles cobram, né, doutora Marcela? Chega lá, né? Então, o Disque 100 é um serviço que funciona no nosso país. Às vezes, reclama, é difícil completar a ligação, mas quando completa, funciona, porque eles nos cobram do que está sendo feito sobre aquela denúncia. Então, usa o telefone, o Disque 100, é anônimo, ninguém vai ficar sabendo que é a denúncia, quem fez a denúncia, e isso vai ser investigado. A criança, né, a gente não deve sofrer em silêncio, né, também não seja, orientar as crianças também, não ser uma testemunha silenciosa também, né, está presenciando, fale também, fale para a professora, fale para o diretor da escola o que está acontecendo. A vítima não ficar com vergonha ou se conformado com aquela situação, nós temos que orientar e denunciar, né. Não existe o torturador se não existir torturado, né. Então, quando a pessoa se rebela contra aquela situação, sem violência, né, o rebelar aqui é sem violência, dá para sair dessa situação. E alguns caminhos aí, né? Evitar a companhia, né, de quem pratica o bullying, ou dos chamados carrascos, né? Jamais falar com esse agressor sozinho, né? É mais seguro fazer isso perto de outras pessoas, do professor, do diretor da escola. Não responder às provocações, não manter a agressão em segredo, não se deixar intimidar, relatar os pais, professores, né? Quem não reage acaba sofrendo, né? Fica exposto aos amigos como fraco, sem moral, ridicularizado pela falta de defesa, piora muito mais a autoestima, tem depressão, vai aí pelas doenças psiquiátricas ou psicológicas. Aí uma coisa, infelizmente, entra naquele círculo vicioso, né? Perde o interesse em estudar, fica com esse sentimento de rejeição, acaba tendo casos de automutilação, que é o caminho, né, para o suicídio, infelizmente. E isso também acaba afetando tanto quem pratica o bullying como quem leva, né? Porque o agressor também é uma pessoa que precisa do nosso atendimento, porque ele também não é um doente. E aqui as orientações para a família, né? Primeira coisa é o ambiente familiar, né? Você tem um ambiente familiar adequado, né, que a família conversa, é mais fácil a vítima sair de uma situação dessa. E nós sabemos a dificuldade, porque tem crianças que não têm nem família, né? Então, é muito mais difícil. Mas, quando há esse ambiente familiar, é muito mais fácil sair de uma situação de bullying, né? Então, os pais dialogar com os filhos, né? Participar da vida escolar dos filhos, que também eu sei que é uma dificuldade, não é? Poucos pais se interessam pela vida escolar dos filhos, né?
aquela questão também é fundamental, né? Educar, ensinar os limites e principalmente direitos e deveres, né? Porque a gente não tem só direito, nós temos também deveres, né? Respeitar o próximo, né? Isso é um dever. A família deve ficar atenta também às mudanças bruscas de comportamento, né? Ensinar esse respeito às diferenças entre as pessoas e à diversidade, como eu coloquei no início, né? Esse respeito à diversidade, o que é diferente, não pode nos agredir o que é diferente. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura da diversidade, e eu vivenciei muito isso quando eu estava no Ministério Público do Trabalho. Eu participei de muitas audiências públicas para inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E eu acho que uma das maiores vítimas de toda essa situação que nós estamos conversando aqui são as pessoas com deficiência. Porque elas sofrem isso, né? Elas são satirizadas nas escolas, já começa cedo na escola, são satirizadas, depois, quando são adultos, têm dificuldade de arrumar um posto de trabalho, porque a gente não tem essa cultura aí de respeito à diversidade. E os pais, né, dá o exemplo, né? Porque não adianta falar de bullying, mas o pai fica chamando o outro ali, esse é um baixinho, aquela lá é uma gorda, não sei o quê. Então, a criança pega o exemplo dos pais. Se os pais têm essa cultura de falar dessa forma, a criança vai adotar e vai seguir esse exemplo. E aqui um slide que eu acho bem interessante, né? Que Rui Barbosa falava, né? E isso serve para as pessoas com deficiência, né? E serve para a vida, né? Devemos tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais na justa medida de suas desigualdades, né? Se a gente vai tratar com igualdade ali um caixotinho para cada um, está havendo justiça? Né? Então, se a gente inverte o caixotinho do grandão, coloca lá para o pequeno, todos estão podendo participar da festa, ver o jogo ali, ver o show. Então, essa questão é interessante também a gente abordar, né? E as escolas, né? Escolas, o que elas podem fazer para isso, né? Primeira coisa é regras claras e objetivas contra o bullying, né? As crianças devem saber que a escola se posiciona com relação a isso, inclusive no projeto político-pedagógico, né? Para que todos saibam diferenciar o que uma brincadeira sem maiores consequências do que é um ato já de bullying. E esses projetos não é só o professor, não é só o diretor, é a comunidade, pais, alunos, a vizinhança da escola, porque muitos casos de bullying acontecem ali na saída da escola ou quando está chegando na escola. Então, se o comerciante ali, o dono da banca ali, ele tem noção disso, faz a denúncia para o professor ou para o diretor da escola de que está havendo atos de bullying, né? Estimular essa discussão no corpo docente, contra pais e alunos, com atividades socioculturais dessa questão também. Comunicar todos os casos de bullying ao Conselho Tutelar, e isso eu sei que é uma dificuldade, porque ninguém quer mostrar isso. Essas questões todo mundo quer esconder, ninguém quer admitir, na minha escola não acontece bullying. E aí os doutrinadores que escrevem muito sobre isso, eles falam, na escola que tem essa placa é onde tem bullying. Primeiro, é aquela questão do avestruz, né? A gente coloca a cabeça embaixo da terra, não quer ver o que está acontecendo. E enquanto a gente não reconhecer que você não encontra saída, você não encontra solução. Você só vai encontrar solução para o problema quando você reconhecer que tem um problema. É igual a pessoa viciada. Enquanto ela não admitir que ela é viciada, seja em álcool, seja em outras drogas, ela não vai ter solução para o problema, né? Então, a gente tem que colocar isso na luz, que a luz é o melhor meio para acabar com esse problema. E aqui alguns temas, né, que poderiam ser utilizados, né, debates para publicizar o assunto, estimular pesquisa do aluno sobre o tema, os próprios alunos criarem regras de convivência, a gente estimular eles para fazerem isso, né? Algumas questões que a escola poderia abordar, né? E essa última aí eu acho que é bem interessante também, né? Provocar a reflexão de como deveria ser uma escola na qual todos se sentissem felizes, seguros e respeitados. Estimular
a criança ou adolescente fala qual que seria uma escola legal, né? O que seria bom aqui para a gente evitar essas questões. E normalmente onde ocorre o bullying, né? Escolas com deficiência, supervisão de adultos. Acho que aqui no SESI eu sei que é uma escola diferenciada. Mas hoje a gente está terceirizando a nossa educação para as escolas particulares e não tem, claro, é custo. Na hora do intervalo, do recreio, não tem lá os antigos inspetores de aluno da minha época. Da minha época tinha lá os inspetores, lá eu saía para o recreio, tinha lá, sempre alguém de olho. E hoje meu filho estuda em escola particular e eu vejo que não há. É uma escola particular boa, muito boa lá de Sorocaba, mas a escola quer lucro. E na hora do intervalo eu pergunto, quem fica olhando lá? Pai, não tem ninguém. Ninguém fica preocupado. Não tem atividade, né, não tem o número aí que deveria ter de profissionais para ficar vendo os alunos no intervalo, e também não tem atividade lúdica, recreativa, esportiva no intervalo. Fala, filho, por que você não vai jogar lá na quadra na hora do intervalo? Porque não pode. Eles não deixam usar a quadra. Então tem quadra, não pode usar. E a escola famosa, viu? Não é uma pequena escola, uma escola grande, mas não quer ter o trabalho de colocar mais profissionais lá e tudo acaba interferindo, né? E por que a discussão na escola, né? Porque a escola é espaço privilegiado para a gente promover e discutir cidadania, né? Eu estava escutando a palestra aqui do Denis, eu gostei muito da fala dele, infelizmente peguei no final. Eu atuo aí no combate ao trabalho infantil, e a gente sonha que um dia a gente tenha uma escola pública de qualidade em tempo integral. Porque, de fato, acho que nós vamos resolver os problemas que nós temos no país só quando a gente conseguir uma geração bem educada, como deve ser educada. Porque tudo que nós estamos fazendo agora é paliativo, né? Já teve crises, não nessa dimensão, mas problemas de corrupção. De cada 8, 10 anos vem uma crise aí de corrupção, né? Teve os anões do orçamento, depois teve lá no Collor. Então, teve lá, tempos atrás, o próprio Lula, né, falou que tinha 500 e poucos picaretas, né, porque era uma denúncia que envolvia também a grande parte do Congresso Nacional. Enquanto a gente não der essa educação de qualidade, esses episódios vão se repetir. Essa educação integral que o projeto político-pedagógico da escola deve prever, né, sistematização de conhecimentos interdisciplinares, né, articulando valores sociais para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, né, sempre ressaltando que para cada direito existe uma obrigação, né, a gente não tem só direito na vida, né. E essa construção de uma sociedade com respeito mútuo, justiça social, mais justa, né? E por que a discussão nas escolas, né? Porque preconceito se desaprende na escola. A criança vem com o preconceito, às vezes, da família, ou às vezes da falta de família, e, infelizmente, a escola tem que fazer um papel que deveria ser da família. Mas como tem pais e mães que não foram educados, então nós estamos numa situação difícil, é uma sinuca, né? Para quem joga sinuca, é uma sinuca de bico, né? Eu sei que é colocar nas costas dos professores muito mais do que deveria, né? Mas, infelizmente, para quem não tem família, que não teve educação, é na escola que vai ter que desaprender esses preconceitos, né? E por que o bullying não é brincadeira, né? A gente colocou isso na palestra, eu peguei esses dados de uma colega lá do MP de Santa Catarina, né? Porque somente há brincadeira quando todos se divertem, né? Se um se diverte em cima do sofrimento do outro, isso não é brincadeira. Então, o bullying não pode falar, isso que ele está fazendo é uma brincadeira de criança, adolescente. Não é. Isso é uma coisa muito séria, né? É uma tortura física ou psicológica, né? E nada de bullying, né? Respeito é bom e a gente gosta. Eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail. Aqui vai ter a bibliografia, muito material para quem quiser, tem vídeos, para quem quiser trabalhar em classe com os vídeos, vou deixar aqui para vocês e vou ficar aqui para perguntas e respostas. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Boa tarde.
Sou a Jaqueline, diretora de escola de alunos do ensino médio. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o cyberbullying, porque assim, a hora que a gente percebe, já aconteceu e chega para a escola. Então, hoje, com as redes sociais, o WhatsApp, né, os grupos, até onde a escola, né, pode trabalhar, além do diálogo, além de receber as famílias, quais são esses encaminhamentos? Se o senhor puder discorrer um pouco? Obrigada. Eu acho que a gente tem que criar uma rede aí de proteção, de troca de informações, sem citar nomes, né, mas são muitos casos que a gente vê na internet diariamente. Né? Aquela artista da Globo, como que chama ela? Carolina Dickmann, né? Sofreu, claro, não agora, mas ela sofreu o cyberbullying no sentido de que pegaram as fotos dela e acabaram divulgando na internet. Então, eu procuro conversar com os meus filhos muito sobre isso. Ter uma conversa transparente, né? Eles estão lá no WhatsApp, às vezes a gente não sabe quem está naquele grupo do WhatsApp, eles falam que são os coleguinhas deles e tal, mas nunca tirar foto ou fazer um filme, mandar, né? Expor a nossa vida pessoal. Eu respeito quem coloca isso no Facebook e tal, mas isso é muito temerário hoje em dia, porque vocês já devem ter visto uma entrevista com um investigador de polícia do Rio de Janeiro, que ele é justamente para prevenir os crimes cibernéticos. E a menina deu 2 informações para ele. Com 2 informações que ela deu, que ela estudava numa escola que usava uniforme, e acho que o tempo que ela saía da casa para chegar na escola, e se ela ia de ônibus ou não. Com isso, no final do dia, ele estava lá na porta da escola. Ele era um policial, e se for um bandido? Né? Então, essa questão do cyberbullying é muito delicada, a gente tem que conversar. As meninas acabam sendo seduzidas, a grande maioria dos casos, né, são as meninas que são seduzidas aí pelos... A gente não sabe se é menino que está do outro lado, né? Para mandar foto, fazer filme e tal, e isso depois acaba sendo divulgado na internet. Nos Estados Unidos eu vi um programa, vocês tiveram oportunidade de assistir, que eles pegavam os pais e os pais o que achavam dos filhos. Assistiam, né? Que todos colocavam a mão no fogo pelos filhos, né? E não acreditavam. Só que autorizaram, daí eles conversar pela internet. Falavam qual que era o hábito dela, entrou lá e, invariavelmente, todos os casos, eles começam a conversar, combinaram, muitos casos os pais estavam dormindo e combinou de sair com os pais dormindo à noite. Até teve uma menina que entrou dentro da van, né? A hora que ela entrou na van, eram os pais que estavam lá. Então, não tem uma resposta pronta e acabada. A gente tem que debater essas questões mesmo e mostrar esses casos. Acho que esse programa é muito legal de colocar em classe. Esse eu não peguei, mas se você conseguir, e mostrar para os alunos, porque ninguém está livre. Né? E pode ser o inverso, o menino também. Né? O menino também pode sofrer esse mesmo tipo, achando que é uma moça, sei lá, e não é. Né? É um bandido que quer invadir a casa, que quer praticar um ato de assédio ou de abuso sexual mesmo. Esse cyberbullying, acho que no atual contexto da nossa sociedade, eu acho que é o pior e o mais delicado. Mas, volto a dizer, não adotar a teoria, né, de avestruz, colocar a cabeça embaixo da terra. A gente debater com as crianças, falar com os pais, orientar, para que fiquem. Eu vejo casos que o pai nem chega perto lá da sala onde está o bate-papo, nem sabe o que está acontecendo. Então, orientar. Eu, por exemplo, meu filho ele usa o computador, mas já fala, é aberto, hein? Eu estou toda hora ali, passando, acompanhando. O pai tem que estar vigilante. Agora, o professor orientar, tem que fazer o papel do pai, né, infelizmente, dos pais. Então, debater e procurar sempre, com a direção da escola, né, conseguir um tempinho em atividades para mostrar que isso pode levar a uma situação muito crítica para a criança, para o adolescente. Pois não.
O grande perigo os pais, eles não têm acesso, ou eles acham que é invadir a privacidade do filho. Nas reuniões de pais, a gente na escola tem falado bastante com relação a isso. Os pais não sabem. Então, eu percebi mesmo que quando eu cheguei no quarto, ele saiu correndo da tela. Então, a gente tem falado, se saiu correndo da tela, porque alguma coisa tinha diferente lá. Né? Então, esses dias nós pegamos, uma mãe foi lá, a menina marcou encontro com o vizinho na rua de cima, o pai, por acaso, pegou lá o WhatsApp e viu a conversa, ficou desesperado, horrorizado. Né? Uma menina o quê? De 6º ano. Então, é sério isso. Os pais não estão atentos para esse tipo de coisa. Como a colega falou, aí eles vão acertar na escola. E o pai liga desesperado, Marta, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí você tem que abrir a porta, receber o pai, acolher, né? Conversar com o aluno. Mas isso tem acontecido demais. Os pais não estão acompanhando o que acontece com os filhos. Infelizmente. É muito complicado isso, porque eu já vi essa discussão com os psicólogos, né, falando, não, você está invadindo a privacidade da criança, do adolescente, mas para não invadir a privacidade, então eu já falo para o meu filho, eu vou ver, então você tenha ciência, eu não vou invadir a privacidade, é uma regrinha de convivência aqui entre nós. Eu quero saber o que está acontecendo com você no seu WhatsApp, nas salas de bate-papo. Claro que eu vou procurar dar uma certa independência, mas não posso dar uma carta em branco ali para ele, né, uma assinatura em branco para ele fazer tudo. Eu acho que eles são ainda crianças, são adolescentes, e o adulto tem que acompanhar. O professor é muito mais difícil, claro. Né? Isso é uma atividade lá na casa mesmo, dos pais. Só que nós sabemos que muitos pais são ausentes. Sim. E aí a gente tem alunos, as crianças, os adolescentes, eles são muito fera nessa questão de internet. Tem aqueles que eles falam assim, eu sou hacker. Ele se intitula hacker. Né? Eu faço isso, eu invado, eu consigo, eu deformo, eu faço. Você fica assim. Né? Então, tem acontecido muito mesmo, e tem mesmo sobrado, né, entre aspas, para a escola, para a gente resolver esse tipo de problema. Mesmo nesse que seja hacker, né, eu acho que o pai também já não está acompanhando há muito tempo. Não, né? Como é que ele nem chegou sabia, a um ponto nem sabia. de dominar a internet a ponto de ser hacker? Né? Com quantos anos? 7º ano. 12 anos. 12 anos. É o pai, a mãe. Meninas, a gente tem visto assim ótimas, feras em computador. E a gente fica para trás, né? Os pais ficam para trás. Mas eu acho que tem que ter um diálogo, né? Sim. E aquela questão de regras de convivência, regra familiar também, Sim. né? Olha, você pode, mas eu vou acompanhar. Isso. Em casa, o quarto de jogos, a sala de jogos, tem uma janela que ela é um espelho, na realidade. Né? E eu, às vezes, eu estou passando, nem preciso entrar para ver. Eu dou uma olhada lá, já estou vendo o que está acontecendo. Se é jogo de tiro que eu não gosto, já falo, ó, parou, chega. Verdade. Então, nós temos que acompanhar. Tem, tá? Eu prefiro o pai presente, a mãe presente, quando há, né? Sim. E a escola, as reuniões de pais, a gente tem usado bastante, cada fala no início das reuniões, para falarmos um pouco sobre isso e tentar conscientizar mesmo os pais com relação a isso. Doutor João, muito obrigado pelo seu tempo, pelo conteúdo extremamente enriquecedor que o senhor trouxe até nós. É o nosso anseio, é a nossa angústia do dia a dia. E fazendo uma analogia, né, quando a gente fala dos pais, numa situação que a gente vivenciou muito nas escolas e até hoje, né, o SESI tinha um programa de prevenção, saúde escolar. Eu comentei com a doutora Patrícia na última terça-feira. E nesse programa nós tínhamos também o psicólogo. Uma das funções do psicólogo era levar para o adolescente a questão das doenças sexualmente transmissíveis, prevenção, contraceptivo. Alguns pais nos procuravam indignados porque nós estávamos tratando de uma forma precoce. Numa escola do lado nossa, a gente já tinha alunas gestantes. Então, às vezes, nós pais, educadores, a gente está despreparado para lidar com essa situação e acaba deixando a coisa correr solta. E pegando uma fala do senhor, que tem muito a ver com a nossa realidade,
quando o senhor trouxe o pensamento do Martin Luther King. O que incomoda os alunos é o silêncio dos outros. Então, às vezes, nós temos 2 ou 3 em cada sala e tal, que provocam a situação, e às vezes só tem 20 que se calam, né? Então, essa é a nossa luta diária e tal, para conseguir trazer à tona isso e que todos possam se manifestar. Mas, Paulo, só me permite, eu acho que você colocou um ponto seríssimo, e eu vivencio isso, né? Porque a gente não é uma sociedade que tem um nível educacional que seria o desejável. E, às vezes, tratar de questões como essa, prevenção de doenças, de gravidez precoce e tal, acaba saindo na sociedade de uma forma que, não, está estimulando. Ninguém está estimulando isso. Só estamos ensinando como se prevenir no momento adequado, e eles terem consciência disso, é o acesso à informação de qualidade. Vamos ter resistência? Vamos, porque, infelizmente, a educação lá fora dos pais não é adequada. Volto a dizer, o avestruz, né? Não quer tomar consciência da realidade da gravidez precoce, né? Que tem casos aí muito tristes, né? 11, 12 anos aí, que em tese ainda é uma criança, mas já grávidas, né? Então, é melhor discutir isso em classe, conversar, do que se fechar, né? É isso mesmo. Queria pedir para o Celso, diretor do SESI de Hortolândia, para entregar uma lembrança para o senhor.